Bom dia, amigos. Bom dia, irmãos. Bom dia, ouvinte da palavra do Senhor Jesus. Primeiramente, quero orar convosco a oração que Jesus nos ensinou, que Ele disse em Mateus 6, a partir do 9 em diante: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amado Deus, na tua presença, me coloco agora, Senhor, diante da tua face, para clamar a ti, em o teu nome, essas vidas, ó Pai, que estão ouvindo a tua palavra, que estão ouvindo a tua voz, que estão, ó Pai, nesse momento, encontram-se, Senhor, necessitado de uma bênção espiritual, uma bênção material sobre as suas vidas. Eu venho, ó Pai, nesse momento, declarar, ó Pai, a tua bênção, declarar a tua vitória, Senhor, em o teu nome, Jesus. Amém. Queridos amigos, ouvintes da palavra do Senhor, quero vos contar uma história da Bíblia hoje, relatada em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7, que nos fala assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para que lhe sejam como escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer, mulher? Diz-me o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele de Eliseu, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas as enchiam. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: mamãe, não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto.
Meus amados irmãos, amados ouvintes, em primeiro lugar, vemos nesse milagre da multiplicação do azeite o óbvio acontecendo. Deus faz milagres e só Ele faz. Vemos Eliseu aqui, a princípio, sem saber o que fazer para ajudar aquela mulher. Mas Eliseu, cheio da sabedoria de Deus, cheio da virtude de Deus que o acompanhava todos os dias, ele o faz saber ao Senhor o que ele poderia ajudar aquela mulher. E Eliseu pergunta àquela mulher: que te hei de fazer, mulher? Embora não soubesse como resolver o seu problema, Eliseu sabia que poderia fazê-lo. Por quê? Porque ele confiava no Deus que tudo pode e que estava com ele. Eu pergunto para você nessa manhã de quinta-feira, 18 de setembro de 2019, o que você está precisando? E certamente enquanto Eliseu falava com ela, ele já orava a Deus em espírito, orava a Deus para que Deus pudesse lhe dar uma direção. E Eliseu diz àquela mulher: dize-me, ó mulher, o que tens em casa? O Senhor sabe de todas as coisas e tem tudo sob o controle da tua vida. O Senhor sabe desde a hora que você levantou, desde a hora que eu levantei, desde a hora que eu cheguei até aqui, desde a hora que o meu intento em meu coração criou em formar uma live, em falar contigo, em orar contigo, em clamar a Deus pela tua situação. O Senhor sabe, o Senhor está no controle de tudo, dirigindo as nossas falácias. E só temos que recorrer a Ele e seguir fielmente as suas instruções. Eu falo com você nessa manhã que quem sabe, querido ouvinte, se encontra num estado deplorável perante Deus, deplorável perante a sociedade, deplorável perante a sua família. Mas a direção dada por Deus aqui, nesse caso com Eliseu, foi exatamente a seguinte: vai e pede vasilhas emprestadas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então aqui, querido amigo, querido irmão, eu me recordo de uma palavra escrita pelo próprio Senhor Jesus em Mateus 6:6, onde ele diz: entra em secreto no teu quarto. E depois ele fala a mesma palavra em que Deus revelou a Eliseu, dizendo: olha, Eliseu, fala para essa mulher entrar em seu aposento, e depois dela entrar, ela fechar as portas e falar com Deus e deitar a vasilha sobre a botija vazia. Querido ouvinte, querido amigo, quem sabe eu falo contigo nessa manhã que já tem corrido por várias circunstâncias, já tem corrido por vários lugares, já tem feito até mesmo o impossível e a tua esperança já se acabaram, a tua esperança já está olhando para o finito. Mas eu falo com você nessa manhã dizendo: entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e clama a Deus que te ouve em secreto.
Aquela mulher, ela entrou e fez conforme a instrução do profeta de Deus. Ela entrou no seu quarto, fechou a porta. Veja ali em 2 Reis 4, 3 e o 4, ele vai dizer que ela entrou no seu quarto e fez conforme as instruções que o profeta de Deus tinha passado para ela. Veja o seguinte, querido ouvinte, querido amigo, que no momento em que ela faz exatamente conforme o profeta fala para ela, o milagre de Deus começa a brotar em sua vida. Vou fazer um adendo aqui, querido ouvinte, querido amigo, para esta palavra, complementando o seguinte, irmão, que essa mulher, quando ela recebeu a instrução do profeta de Deus, do servo de Deus, começou a brotar, começou a gerar uma fé imensurável dentro dela. Uma fé começou a brotar do seu interior. As esperanças, as expectativas dela já estavam esgotadas. As expectativas dessa mulher já estavam sem expectativa nenhuma. Mas ela começa a brotar de dentro dela a fé sobre a palavra do profeta, a fé sobre a palavra expressada e vinda do profeta de Deus, vinda diretamente do trono de Deus. Muitas vezes os milagres de Deus para a sua vida não são tão espirituais como gostaríamos que fossem. Queríamos às vezes que o céu se abrisse, queríamos às vezes que um trovão acontecesse, queríamos às vezes que uma voz viesse do céu e falasse claramente conosco, dizendo, vai acontecer isso. Não, às vezes Deus fala contigo no secreto, às vezes Deus fala contigo na atitude que você tem que tomar diante de Deus. Claramente Deus está falando contigo, querido ouvinte, querido amigo, mas às vezes você não quer sacrificar a tua vida em fazer algo em prol do Senhor. Às vezes você não quer sacrificar a tua carne e dobrar os teus joelhos e orar ao Senhor e clamar ao Senhor e fazer um propósito firme, fiel e verdadeiro a Deus. Faço uma pausa nesse momento e pergunto a você: você tem seguido a instrução de Deus para a sua vida? Essa mulher, ela seguiu sabiamente a instrução do profeta e ela começou a deitar o azeite sobre as vasilhas. Veja, querido ouvinte, que quando ela começou a deitar o azeite sobre a vasilha, o milagre de Deus automaticamente começou a jorrar, começou a surtir efeito. Sabe por quê? Esta mulher, ela começou a seguir a instrução sábia vindo diretamente do trono de Deus. Eu falo contigo nessa manhã dizendo o seguinte: a palavra de Deus, ela é clara para nós e objetiva. E quando Deus fala, e fala assim, ó, e se atentamente ouvires a palavra de Deus, se atentamente ouvires para a voz de Deus, Ele ouvirá. E o milagre de Deus começa a acontecer no momento em que você fazer exatamente como o profeta falou para você. O profeta te instruiu. Essa viúva, ela tinha apenas um pouquinho de azeite sobre uma botija. Mas veja só o seguinte, querido ouvinte, querido amigo, Deus fala para ela dizendo assim, ó, vai
e pede vasilha aos seus vizinhos, e não poucas, e deita o azeite sobre as vasilhas. Quando ela começa a deitar o azeite, ela começa a encher uma, encher duas, encher três. Veja aqui que ela enche todas as vasilhas que os seus filhos vêm trazendo. Às vezes nós estamos seguindo as instruções que o Senhor dá para nós, mas nós não seguimos adequadamente como Ele ordenou. Se essa mulher enchesse uma vasilha e parasse, a prosperidade sobre a vida dela teria parado. Mas eu me recordo e eu vejo, irmãos, que a palavra do Senhor fala claramente: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, comerás o melhor dessa terra. Então veja só, irmão, quando Deus fala contigo, você tem que seguir atentamente a voz do Senhor. Essa mulher, ela começou a mover os céus e a terra, a mover o seu coração, o seu interior começou a brotar. A sua fé começou a gerar intensamente, porque ela começa a deitar azeite, e quando ela enche uma, ela já passa para o lado e começa a encher a outra, e já passa para o lado e começa a chamar o filho e dizer: filho, traze mais vasilha. Às vezes, irmão, o milagre na tua vida para, sabe por quê? Porque você segue a instrução vinda por Deus para a tua vida, mas de repente você para, e você começa a dizer: não está acontecendo como eu queria que acontecesse. E você para e não ouve mais a voz de Deus, começa a ouvir a voz do estranho. O estranho começa a falar contigo e você começa a acreditar, e você começa a tomar posse sobre vozes estranhas. Eu falo para você, se essa mulher, ela não desse ouvido atentamente ao profeta de Deus quando falou com ela, de repente ela poderia dizer: mas vai ser cansativo para mim estar aqui enchendo vasilha. O Senhor, Ele quer ver você tomar a atitude certa e você persistir, continuar. Não é só por um pouco, não. De repente você pensa: eu vou fazer um pouco, vou fazer alguma coisa, e se Deus não resolver para mim, eu vou parar. Mas veja bem, aquela mulher, ela pensou em seu coração e ela disse: eu vou atentamente seguir as ordens que Deus tem feito e que Deus tem me dado. Aí vem, irmão, o Senhor e usa mulas, jumentinhos, estrebarias. A Bíblia, irmãos, usa vizinhos. Olha aqui, vizinhos para ajudar essa mulher. Humilhação, disciplina, apertos, privações. Direcionar ao vizinho e pedir para o vizinho: empresta-me vasilha, pedir ajuda de alguém, pedir, às vezes até as dores começou a afligir o seu corpo. Sabe por que dores? Porque de repente ela se viu cansada em algum momento em executar a obra de Deus, em executar o mandado que o profeta tinha falado para ela. Sabe de quê? De deitar azeite sobre a vasilha. As mãos dela já tinham cansado. Coisas simples e comuns, práticas humanas, mas ela não deu mérito a dores do seu corpo, não. Ela não deu ouvido às vozes estranhas, não. Ela quis ver, ela quis seguir o milagre de Deus acontecendo na vida dela. Olha, irmão, quem sabe Deus já mostrou o milagre dele sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre as circunstâncias que você vem vivendo. Deus já mostrou o milagre para você. Mas aí o que acontece? Quando Deus mostra o milagre sobre a primeira botija, ela tem que dar sequência,
passar para o lado e pegar a próxima. Às vezes você para, teu milagre não continua porque você não dá sequência naquilo que Deus tem dirigido para você, ou determinado para você. A obra de Deus na tua vida, irmão, ela tem que ser em sequência. A direção de Deus para a tua vida de repente não tenha sido tão pentecostal nesse caso de dizer, vou mover os céus e a terra, vou fazer, vou trabalhar de uma forma de Pentecoste. Não, mas nesse caso com essa mulher foi explicitamente clara em alguns aspectos. Olha só, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Deus, ele se compromete com o milagre, com a resposta à nossa oração. Lembra lá que eu falei no início, Mateus 6:6, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu Deus em secreto, que é de lá que ele ouve a tua oração. Mas o que cabe a nós fazer, nós temos que fazer. Deus nunca fará aquilo que Ele nos capacitou a fazer. Deus nunca fará aquilo que Ele capacitou a você fazer. Um exemplo entre tantos temos, irmãos, queremos ver a igreja frutificando, cheia de novos discípulos para Jesus, mas não obedecemos o ide do Senhor que está relatado lá em Mateus 28:18-20, nem ao fim proclamardes. E também registrado em 1 Pedro 2:19, que diz assim, nem ou a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele te chamou para as trevas. E nós ficamos questionando momentos que têm acontecido em nossa vida, nós ficamos questionando o trajeto de Deus para trabalhar em nossa vida, e nós não vemos o que Deus tem realizado, o que Deus tem feito por você, por mim, e nós não fazemos o que Deus mandou. O Senhor orientou que a mulher de Serepta providenciasse muitas vasilhas. Olha assim, quando ele fala muitas vasilhas e não poucas, eu estou falando com você que ele fala sobre muitas almas. Quem sabe você até pode pensar, mas eu já levei o João para a igreja, mas eu já levei o fulano para a igreja, mas não permaneceu. Ei, Deus não fala, ide e proclame o evangelho a 2, 3 pessoas. Não, ele falou para essa mulher, olha, ide e providencie muitas vasilhas. Aqui aprendemos outra coisa muito importante. O Senhor é muito generoso e sempre dá o que a gente precisa, o que quer dar na medida abundantemente. Olha só, Ele quer te dar uma vida abundante, Ele quer te dar uma bênção abundantemente. No entanto, nem sempre recebemos o tanto que Ele tem para nos dar. Sabe por quê? Porque não temos capacidade para receber, não nos instruímos para receber capacidade para receber o que Deus tem para nós. Os planos de Deus são imensuráveis para a tua vida, os planos de Deus são impressionantes para você, mas você não olha no futuro, você olha o presente agora, você olha só para agora, o momento que você está passando. É a mesma questão da sede. Se só bebermos o tanto que desejamos, mesmo que a fonte seja inesgotável, como diz a palavra de Deus, que a palavra é uma fonte inesgotável, mas nós não bebemos dessa fonte inesgotável, nós ficamos só mesmo no pouquinho, no golinho de água. Olha só, querido ouvinte, querido amigo, cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me mais aqui, mais uma vasilha. Mas ele responde, não mamãe, não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou, mas o azeite só parou na vida daquela mulher, sabe quando? Quando ela já tinha em abundância, quando ela já tinha o necessário para si. O azeite da viúva só parou de correr quando terminaram as vasilhas.
Se a mulher tivesse providenciado mais vasilha, teria recebido mais azeite. Veja só, irmão, às vezes a bênção do Senhor não é tanto para a tua vida, sabe por quê? Porque você não tem mais vasilha, porque você não tem mais recurso espiritual para receber as bênçãos de Deus. Outra direção que temos muitas vezes é que não fazemos diretamente o que Deus expressa para nós, francamente. Depois que ela falou para o profeta: olha, profeta, acabou agora as vasilhas, o que eu tenho que fazer novamente? Às vezes, irmãos, você fala com o teu profeta, às vezes você fala com o teu profeta só sobre alguma coisa, e você fala um processo, ele fala para você aquele processo, e quando você chega no fim daquele processo, você não dá continuidade nisso. Sabe o que você faz? Acabou o primeiro profeta, mas agora aquele profeta me deixou algo que eu não gostei muito, eu não vou falar mais com ele. Veja aqui o que essa mulher fez. Quando acabou-se as vasilhas, ela encheu as vasilhas, ela foi ao profeta e perguntou: agora, profeta, o que hei de fazer novamente, porque as vasilhas acabaram? Veja só, essa mulher poderia estar aqui, quer ver o que eu vou citar? No Salmo 50, versículo 15, ele fala assim, que quando estivermos em necessidade, em angústia, em apuros, precisando do socorro de Deus, temos que, em primeiro lugar, ir a Deus. É isso que significa entrar no teu quarto e fechar a porta. É isso que pode acontecer, inclusive em meio a uma multidão e em qualquer lugar. O que vale aqui é a atitude de primeiro recorrer a Deus. Aí aquela mulher, ela acabou o azeite, acabou as vasilhas, e ela chama o profeta novamente e diz: profeta, acabou o azeite, acabou a vasilha. E o profeta diz assim, inspirado por Deus, diz assim: olha, agora eu vou te dar o próximo passo das instruções. Sabe o que é? Ele disse assim: mulher, agora eu te dou aqui uma nova visão para você, eu te dou aqui uma nova orientação, onde vai abrir os teus horizontes. Sabe por quê? Porque com essas vasilhas cheias, você não sabe o que fazer, mas eu vou te instruir. Eu vejo aqui agora começando a vida empresária dessa mulher. Sabe por quê? Porque o homem de Deus chega para ela e diz assim: vai, vende. E veja só que o importante é que eu vejo aqui, nesse versículo, que ele diz assim, vai, e o azeite parou. Então foi ela saber com o homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite. E ele disse: paga a tua dívida. Olha só, paga a tua dívida. Mas o importante de Deus para essa mulher é que ela disse assim: vai, paga a tua dívida. E depois tem mais uma coisa excepcional para você, que você não sabia ainda, que eu vou te dizer agora. Você vai ser um comerciante. Sabe por quê? Porque você vai vender esse azeite, vai pagar toda a tua dívida. A providência de Deus está chegando para você, e quando Deus chega, Ele diz assim: eu chego porque eu tenho vida, e vida com abundância. Eu tenho vida e vida com abundância. Você vai viver não só desse pouquinho para pagar a tua dívida, não, porque você vai viver do resto. Então, ou seja, para ti e teus filhos, enquanto vocês viverem, terá azeite para você. Aleluia. Oh Deus, Deus é tremendo, irmão. Deus não fala com você sobre somente esse pouco, não. Ele fala, Ele já vê o teu futuro, Ele já vê o que lá na frente, o que tem para você. O Espírito Santo fala com essa vida, revela o impossível para ela. O Espírito Santo começa a trabalhar nessa vida como trabalhou na vida dessa viúva. Senhor, revela o oculto e o escondido para essa vida. Mas o Senhor me fala aqui agora: como eu vou revelar se essa pessoa não tem intimidade comigo, não entra no seu quarto, não fala comigo em secreto? Às vezes fica abrindo a boca para todos lá e cá. Veja se Deus falou, se o profeta falou para essa vizinha, para essa mulher: vai aí para os teus vizinhos e comenta tudo sobre a tua vida, comenta o que você está passando. Pare,
pense, execute na medida certa, faça exatamente o que Deus te proporcionou, exatamente o que Deus te mandou fazer. Ó Espírito Santo, eu não tenho mais tempo aqui, mas eu quero falar para você. Siga exatamente o que Deus mandou você fazer. Cito novamente Jeremias 29, capítulo 11. O Senhor sabe e o Senhor projeta o melhor caminho para você. Aleluia. E ele diz assim: caminho de prosperidade eu tenho para você. Aleluia. Fecha teus olhos agora aí. Quero orar com você. Algumas palavras só. Mas Deus vai começar a agir e trabalhar na tua vida. Espírito Santo de Deus, quem sabe essa vida já não tem mais expectativa, já correu por todos os lugares e não sabe mais o que fazer. Eu falo, Senhor, dá orientação para ela. Senhor, vem trabalhar na mente dela agora, firmar os seus passos na rocha que é Cristo, e o seu fundamento seja um fundamento sólido, firme e verdadeiro, que não vai para qualquer vento de conversas, de falácias de qualquer pessoa. Pai, eu falo agora, Senhor, contigo, ó Deus. Vem instruir a tua filha, o teu filho, ó Pai. Essa família desmoronada, ó Deus, desestabilizada, ó Pai, por não seguir a tua palavra sabiamente, ó Pai. Vem dar sabedoria. Em teu nome eu clamo desde agora e para sempre, Senhor amado. Eu clamo, ó Deus. Eu clamo por essa vida, por essa situação, ó Pai, dessa família que se encontra agora. Eu clamo por eles, ó Deus. Vem resolver o problema em nome do Senhor Jesus, desde agora e para sempre. Amém. Amém, Jesus. Muito obrigado você que me acompanhou até agora. E eu te convido para sábado próximo, às 19h30, ali no Gasparinho, no bairro Gasparinho, na rua Francisco Pedro da Silva, número 90, final da rua, está ali a comunidade evangélica Louvor e Adoração a Deus. E eu, pastor Leozir, e minha esposa, a pastora Thalita, estaremos ali para transmitir a palavra de Deus para você. E mais do que isso, estamos ali para ser o teu amigo espiritual e o teu amigo físico também. Vem ali que estaremos orando a Deus e apresentando o teu problema, a tua dificuldade para Deus e recebendo de Deus a instrução correta para a tua vida. Amém? Fique com essas palavras. Nesse dia você tenha uma quinta-feira abençoadíssima por Deus. Recorra sobre essa palavra que eu falei e fique meditando o dia inteiro. A palavra do Senhor diz que nós devemos meditar na sua lei dia e noite. Amém? Tenha um ótimo dia, uma ótima quinta-feira e um abraço imenso no seu coração.